O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimado irmão, Padre Wagner, reitor zeloso deste Santuário Basílica, querido diácono Noraldino, queridos irmãos, tão numerosos aqui hoje nesta pequena basílica, você que nos acompanha. Hoje a Santa Palavra pede a mim e a você neste dia de focar. Quem é este menino que nós recebemos, celebrando já na vigília naquela noite? Quem é ele? E a Santa Palavra nos dedica hoje textos preciosos. Este primeiro capítulo da carta aos Hebreus, o autor sagrado diz que Deus, que nos falou de tantas maneiras pelos profetas ao longo da história, convida a mim e a você a dar uma espiada ao longo das páginas da Escritura. Deus falou através dos profetas, os juízes, os reis, todas as circunstâncias da história, mas diz: nos últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Então, este que vem é aquele por meio do qual, por meio de quem, o Pai tem uma palavra a nos dizer. Mas não é uma palavra, porque disse João, ele é a palavra definitiva. Se eu e você quiséssemos
perscrutar mais alguma coisa que Deus possa nos dizer e não levássemos em conta esse que está ali, nós cumpriríamos, estaríamos cometendo um erro grave, porque esta é a última palavra. Ah, mas gostaria de saber, este é o meu filho, escutai-o. Este é o Filho. E diz ainda a carta aos Hebreus, ele é aquele por meio de quem Deus fez todas as coisas, tudo o que foi criado. E aí ressoa de novo a palavra do Evangelho, no princípio era a palavra. Esse no princípio, ressoa aquele no princípio do Gênesis, aquele Breshit, no princípio, o princípio criador. E aqui tem toda a história, e ali nós encontramos que este eternamente existia diante do Pai. Aquele desde sempre que existia, está concentrado neste pequenino que recebemos no Natal. O Verbo, e ele se fez carne e habitou entre nós. Que palavra poderosa, comprometedora para nós, mas este é o jeito que nós temos de agora em diante de ver Deus, de ver religião, é através do elemento da encarnação, encarnado. É assim que Deus quis conversar conosco, quis estar próximo de nós e quis que nós o adorássemos. Se a pergunta nossa seria, nós que nunca vimos Deus, como é que Deus é? A resposta é, Deus é do jeito que Jesus é. Deus é daquele jeito age daquele jeito, ama daquele jeito, perdoa daquele jeito. Aquele é o jeito de Deus, porque Ele é o Filho eterno de Deus. Este que se fez carne e que é o Deus eterno. A primeira leitura é um texto do Antigo Testamento, obviamente não tem a pretensão de estar revelando plenamente Jesus, mas tem traços muito interessantes para nós. O texto sagrado diz que como são belos os pés andando sobre os montes, aquele que anuncia a paz. Ele traz uma notícia boa, embora a cidade esteja em ruínas, e começa então um movimento de alegria. Nos vem aqui, o autor sagrado tem no seu horizonte, aquele que vem da guerra, e anuncia o que vencemos. Aconteceu uma vitória lá, e trago para vocês uma boa notícia. Qual é a boa notícia, esta vitória? E para nós cristãos, esse texto nos alcança porque diz assim, para anunciar esta boa notícia, é preciso que nossos pés também estejam sujos desta poeira. Como esse texto nos toca a nós. É possível que em alguns momentos de circunstâncias da história, quereríamos um Deus que intervisse, que tivesse uma intervenção pontual, poderosa, transformadora. Mas é preciso estes pés que calcam a história, tiquinho a tiquinho, como dizemos nós mineiros, passo a passo. É assim. Nosso Deus quis fazer esse encarnado. Os processos são lentos. O cristianismo é a religião da ação, digamos, devagar. Ela é lenta. Ela é artesanal, ela é construída por mãos. Quando aqueles que sobem num lugar e dizem, eu vou transformar tudo, vou resolver tais problemas, desconfiem, porque os processos são devagar. Experimentamos isso na família, nas nossas relações, a educação dos filhos, vejo aqui uns pequeninos nos colos aí, é artesanal. O cristianismo é esta religião daquele que vai e anuncia uma paz. E para anunciar ele teve que ir à guerra para trazer a notícia boa. Precisamos de ir até lá, até os recantos. Então, esta celebração natalina, este mistério extraordinário do nosso Deus que se encarna, ele se faz agora presente através dos corações que o acolhem. Eu e você somos os arautos desta boa notícia, desta boa nova. Mas como o amor, ele é mais nas ações do que nas prosas, do que na conversa, então é assim. É um perdão dado, é um gesto de amor, é relevar alguma coisa, é ir até alguém, é um ato solidário. São pequenas coisas e vamos costurando, pouquinho a pouquinho, gesto a gestos, e vamos ver que conseguimos juntos construir um tecido belo. Peço para mim,
peço para vocês que ao celebrar este mistério grande, o Verbo que se fez carne, que o encontremos no dia a dia, na face de cada irmão, em cada ação pequena. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.